E aí, galera? Começando aqui mais um episódio do Musicast. Eu sou o Daniel, aluno do curso de música e apresentador do Musicast. No programa Trocando Ideias de hoje, vamos conversar sobre regência de coral infantil. Os nossos convidados de hoje são Laiane Rodrigues e Rai Peixoto. Gente, bem-vindos e muitíssimo obrigado por estarem participando do Musicast mais uma vez. Agora eu gostaria que vocês se apresentassem e comentassem um pouco sobre a atuação profissional e formação acadêmica de vocês. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez no Musicast. Agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui com vocês. Bom, eu sou Laiane Rodrigues, sou professora de música, sou professora de música do Núcleo de Educação da Infância, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em relação à formação, eu sou graduada em música pelo curso de música da UFC Sobral, sou egressa do curso, também sou especialista em educação musical e atualmente estou cursando mestrado em música também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E estou muito contente de estar aqui com vocês. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui de novo no Musicast, né? É um programa que eu acho muito legal, que chega a muitas pessoas, né? Eu sou Rai Peixoto, sou recém-chegado no curso de música da UFC, entrei em 2020, peguei aí a pandemia, mas acho muito legal que a internet consiga, né, nos conectar de alguma maneira. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre coral infantil. A minha formação, estou me formando ainda, né, no curso superior em música, mas a minha trajetória na música, já passei por algumas escolas, conservatório, em Olinda, Recife, Fortaleza, Sobral também, algumas escolas de música. Mas o meu estudo, ele ao longo da minha vida, não foi acadêmico, ele está sendo acadêmico agora. E sempre também estive entre corais infantis. E hoje também trabalho com o coral infantil da Escola de Música de Sobral, que infelizmente está parado por conta da pandemia, mas que está existindo enquanto prática de canto, né? E que inclusive, né, recebi um coral muito bem feito, estruturado pela professora Laiane, né, que está aqui com a gente hoje. E sinto muito prazer em trabalhar com um grupo com uma qualidade tão boa e tão importante dentro da nossa cidade. E é isso. Primeiramente, contem um pouco sobre como surgiu o interesse de vocês pela educação musical. Vocês já pensavam em ser educadores musicais antes de começarem a estudar música? Bom, vamos lá. O meu interesse pela educação musical, eu confesso que surgiu mais durante a graduação, né? Eu já tinha uma vivência artística, uma vivência musical desde a infância, então eu já tocava flauta doce, já tocava violão, já cantava, já tinha cantado em vários corais, já tinha cantado e participado de alguns grupos de música popular brasileira, de música regional. Também já tinha trabalhado com teatro, né? Atuado como atriz em vários espetáculos. E aí, quando eu entrei na universidade, eu já trabalhava como professora de teatro em algumas escolas da rede municipal de Sobral, né, pelo projeto Jornada Ampliada. Então, a minha experiência como professora, ela já tinha iniciado, mas não era em música, era em teatro. Então, quando eu entrei na graduação, a minha perspectiva inicial era mesmo de uma aprimoração, uma formação artística, né, em nível superior. Então, ao longo do início do curso, a minha pretensão era essa. Quando eu fui conhecendo o curso, aí a coisa foi mudando um pouco mais de figura e eu fui conhecendo através das disciplinas, né, de metodologia do ensino de música, as disciplinas mais pedagógicas, fui conhecendo e vendo uma outra possibilidade
que era a possibilidade da docência, e que, por incrível que pareça, me atraía muito mais do que a parte da performance, né? Eu até comecei pensando também, quero ser regente de coral, mas pensava em coral de adultos, né? E ao longo no início do curso, ainda acho que por volta do segundo semestre, eu já fui me encantando pela educação musical infantil. Então, foi aí que, de fato, foi dentro do curso de música, né, bem no início, que surgiu em mim o interesse pela educação musical. Então, sendo bem sucinta, foi mais ou menos isso. Bem, para mim, assim como a Laine também, eu também tive desde cedo, né, esse contato com a música, com grupos musicais. E eu acho interessante que, desde que eu me entendo por gente, né, eu sempre quis fazer algo relacionado à música. Como eu cresci dentro de um coral, praticamente, assim, né, desde que das minhas primeiras lembranças, eu já estava lá no coralzinho da igreja, cantando ali na frente. Eu também sempre tive vontade de estar do outro lado, né? No sentido de ser lá o professor, de ensinar, de estar com um grupinho. Eu sempre tive essa vontade. E aí fui crescendo, né? Também dentro desse movimento. E desde cedo, a educação musical fez parte do meu processo tanto de aprendizado como de desenvolvimento. Desde muito cedo eu comecei a dar aula e eu sabia que era aquilo que eu queria, né? Comecei com monitorias, né, nos grupos que eu participava, e depois comecei a dar algumas aulas. E em certo período eu não quis mais, né? Eu achava que eu tinha que fazer outra coisa da vida, mas não. Tal hora também decidi me profissionalizar, né? E adquirir mais habilidades, experiências, enfim. Mas a educação musical está inserido dentro da educação musical, tanto recebendo como também partilhando, sempre foi uma vontade que eu tive. E é através, né, de instituições e tudo que a gente vai se profissionalizando, mas é desde cedo que eu já pensava nisso. É interessante que é diferente, né? A Laiane, ela já passou a ter mais essa sensibilidade para a docência na universidade, mas o Rai já sempre teve, e muito interessante isso. São percursos diferentes, né? Porque cada pessoa, de fato, vai se encontrando, digamos assim, ao longo da vida, né? Através de experiências bem, bem distintas, né? Acho que são as nossas experiências que vão constituindo quem a gente é e direcionando as nossas escolhas. Gente, a próxima pergunta: quais as diferenças de abordagem da regência de coral infantil para a regência de coral composto por adultos? Bom, é interessante, é legal esse tema, né, regência de coral infantil, porque, inclusive, meu TCC, quando eu concluí o curso de música, foi sobre o coral infantil da Escola de Música de Sobral, né, sob a orientação da Simone, professora Simone, né, e como o Rai falou, o coral, na verdade, eu e a professora Marcília, a gente começou a fazer esse coral lá na Escola de Música de Sobral. Acho que eu fiquei à frente do coral mais ou menos por uns 6 anos. E aí foi ao longo dessa minha experiência com o grupo que eu fui compreendendo melhor questões relacionadas à regência de coral infantil. Obviamente que ali era o meu campo prático, mas justamente para poder direcionar melhor esse processo junto às crianças, eu tinha que fazer leituras, eu tinha que estudar, tinha que pesquisar, e ainda mais porque também, né, tinha aí um trabalho acadêmico, né, que era o TCC, que também estava aí demandando esse estudo de mim, né. Então eu fui percebendo que a primeira questão, o primeiro objetivo, digamos assim, da regência, seja em coral infantil, orquestra, coral adulto, é o da comunicação.
né? Então, através da regência, o regente ele se comunica com o grupo que está à sua frente. Então, para mim, a primeira diferença que eu percebi foi nessa questão da comunicação, né? Porque, óbvio, a gente nas disciplinas de regência, você vai aprendendo ali uma série de gestos, de sinais, né, que comunicam questões relacionadas à música, né, mas com o grupo infantil, eu percebia, pelo menos com aquele grupo específico, pode ser que com outro coral funcione de outra forma, ou que se eu estivesse à frente de outro coral funcionasse de outra forma, mas com aquele grupo, alguns gestos, algumas sinalizações, elas não faziam sentido. Então eu percebi que eu precisava construir um repertório de gestos, de sinais, né, com aquele grupo, um repertório, estabelecer, combinar com eles como seria a nossa comunicação. Então, mesmo que eu combinasse assim, olha, gente, quando eu fechar a mão aqui, a gente vai fazer silêncio, né? Então, isso era um gesto bem tranquilo deles compreenderem e a gente combinava, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa, a da comunicação, né? Diferente de um grupo adulto, que às vezes você chega e já tem aquele arcabouço de gestuais que você vai fazendo, tem gente que explica, tem gente que não, mas num grupo profissional as pessoas já entendem o que é que aqueles gestos querem dizer, mas aí, como eu falei, a primeira diferença que eu percebo é em relação à comunicação, né? O segundo aspecto que eu penso, mas aí assim, eu vou falar de um senso comum, né, dessa diferenciação de adultos e de infâncias, né, que é a questão da ludicidade, apesar de eu acreditar que o lúdico, ele permeia e ele deve permear a vida da gente como um todo, né, não só na infância, mas adulto também tem que brincar, né, se a gente brincasse, a gente tinha um mundo muito melhor do que o que a gente tem hoje. Mas em relação às infâncias, o lúdico, em qualquer processo pedagógico, ele é o fio condutor, né? Então, eu acredito que sim, um coral infantil, a regência com o coral infantil, ela precisa ser em volta dessa ludicidade, né? Tudo é através do brincar. Então, os combinados, as formas de atuação, né, no palco, o repertório, a forma de combinar com as crianças, como vai ser o arranjo, as questões de técnica vocal. Então, tudo isso tem que ser permeado pelo lúdico, porque é a forma como a criança aprende, assim, resumindo bem. E terceiro, para mim, tem, porque aí também está implicado na questão da regência, é a questão dos aspectos vocais, né? Porque a voz da criança ela é diferente da voz do adulto. Né? Quando chega ali na fase da puberdade, tanto as meninas como os meninos, né, vão mudando de voz, apesar que com os meninos isso é muito mais acentuado, mas tem a questão da tessitura, tem a questão da sonoridade, do timbre, da voz infantil, né? Até onde eu posso ir ali com as crianças. Eu particularmente gosto de coral com voz de criança, né? Eu não sou muito afeita das crianças que tentam cantar com voz de adulto, como a gente vê nesses The Voice Kids da vida. Eu acho que criança tem que ter voz de criança, né? Então tem essas questões que eu acho que diferenciam um coro infantil, a regência no coro infantil, do coro adulto. Eu estava achando ótimo aqui. Eu também. Compartilho acho que de tudo que a Laiane falou, principalmente quando ela diz que adulto tem que brincar também, né? A gente, se praticasse mais o ato de brincar, de fato, a gente viveria mais tranquilamente. O que eu consigo ver, assim, muito claramente da diferença entre um coro infantil e de um coro adulto, né, é a questão do significado do que aquilo está sendo feito, qual é o sentido do coral adulto, qual é o sentido do coral infantil. O coral infantil é um ótimo local musicalizador, né? Assim como o coral adulto também, acho que vale para os dois, mas para o infantil
existe muito a questão de você despertar e dar sentido às coisas, né, para que elas gerem respostas. Em corais adultos, eu percebo, né, que as reproduções, a técnica, né, os objetivos são diferentes porque já são mais voltados para um social prático, né, para uma apresentação, para fazer bonito, divisões de vozes e técnicas, né, e muito equilíbrio, e todo mundo pensa, vibra isso. E num coral infantil é um local muito de despertar, de dar sentido aos símbolos, como a Laiane mesmo falou, né? Para que eles entendam, compreendam o que a gente quer comunicar e o que a gente quer que o grupo expresse junto, até eles chegarem a esse nível de resposta, né? Que soe bonito, que soe harmônico, que soe, né, visualmente assim interessante e sonoramente também. Até aí, o processo do coral infantil ele é muito mais delicado e muito mais fino, mais desacelerado, né? A criança ela precisa de tempo para entender, para significar o objetivo do para que ela vai se expressar, para que ela vai abrir a voz e cantar, qual é o porquê que ela vai pular, né? O que é que ela está fazendo ali. Então, o corpo dela responde de acordo com os comandos, né? Que o regente, a regente dão, indicam, mas o trabalho principal e a diferença dos dois é que o lado adulto, por mais que tenha ludicidade, por mais que tenha isso ou aquilo, o objetivo de um coral adulto, acho que ele tem outros objetivos, por mais que se permeie, né, desde sociabilização, musicalidade, interação, tudo isso que tem no coral infantil também, mas no adulto você meio que ressignifica os processos, né, as músicas, os trabalhos, o que está sendo feito. No coral infantil, você significa, você dá sentido. E a partir daí surge o interesse deles de entender, fazer e reproduzir. Então, quando se vai trabalhar, pelo menos eu, né, quando vejo esses dois tipos de grupos, né, que têm faixas etárias bem distintas, o meu primeiro olhar vai para isso. Show, que legal. Gente, em relação à musicalização, quais são as aprendizagens musicais que as crianças adquirem na prática de coral? Assim, que vocês poderiam destacar. Tá, vamos lá. Eu acredito muito, vou pegar a sua pergunta e vou mudar apenas um verbo, tá certo? Mas a questão não é a pergunta, a questão é só a minha concepção da coisa, que é em relação ao adquirir, né? Eu enquanto professora, mas aí bom, como dizia Paulo Freire, né, educar é um ato político e não existe educação imparcial ou isenta, né? Então, a gente, enquanto professor, faz escolhas. E a minha escolha é de um processo de aprendizagem de construção, né? Então, eu considero que dentro do coral infantil, como em qualquer outro contexto de aprendizagem, a criança junto com o professor, que assim, no coral infantil a gente, pelo menos no coral infantil da Escola de Música de Sobral, existia essa questão Laiane é regente, né? Tá regendo, mas a gente se via e as crianças, eu me via, as crianças me viam como professora ali, né? Era a professora do coral. Então, a gente, professora e professores, na verdade, porque tinha Marcília, né? A gente teve a ajuda de outros professores aí também durante esses anos, professores e crianças, nós íamos construindo essa aprendizagem. Então, a minha pesquisa de TCC, ela foi justamente voltada para isso, assim, de compreender o que acontece em relação à aprendizagem dentro do coral infantil, porque a gente, quando está diante, né, do grupo, são tantas coisas acontecendo que essa questão da aprendizagem, o que acontece mesmo ali nesse processo de construção, muitas vezes passa despercebido pela gente, né? Então, o meu objetivo foi justamente compreender como que essa aprendizagem acontece, o que de fato as crianças estão aprendendo ali. E aí eu cheguei na conclusão dessa pesquisa, e essa pesquisa foi realizada acho que em 2015,
Nossa, tô aí entregando a idade já tem um pouquinho de tempo, né? Acho que foi 2015, se eu não me engano. Então, naquela época, o que foi que que eu constatei, né? Vou falar constatei, pelo menos para aquele grupo, né? Junto aos pais, aos professores, eu cheguei a entrevistar, fazer questionário com os pais, entrevistar com os professores, e aí eu percebi que uma das primeiras aprendizagens é a questão do bem-estar e do engajamento, né? Então, a criança, ela se sentia engajada naquele grupo, ela se sentia implicada naquele processo, ela se sentia satisfeita, inclusive, quando ela via o resultado do coral soando junto, todas as crianças, todas as vozes cantando juntas, porque ela entendia que não era a voz dela aquele som, mas a voz do grupo, né? Então tinha também esse compartilhar, tinha esse sentimento de satisfação quando via o arranjo pronto, o arranjo era feito com as crianças, né? No final da apresentação, tinha essa sensação de satisfação e engajamento quando eles diziam: Laiane, na minha escola eu falei que eu fazia parte do coral, eu convidei os meus colegas, olha, eu trouxe aqui hoje fulaninho que estuda comigo, né? Então, existia essa sensação de pertencimento, né, de grupo. A segunda aprendizagem foi realmente em relação à musicalidade, né? Então, aspectos de dinâmica, diagógica, questão de afinação, questão de compreensão da própria voz, questão de compreender como que eu preciso. Agora eu sou cantor, agora eu sou cantora, né? Então, como é que um cantor e uma cantora cuidam da voz? Cantor e cantora não pode estar gritando por aí, né? Porque senão vai ficar sem voz. E aí, como que vai fazer? O coral precisa de você. Então, tinha essa compreensão que as crianças iam construindo, questões rítmicas, questões de percepção melódica também. Então, tinha toda essa aprendizagem musical em cima do repertório, tinha a aprendizagem artística, que era também essa experiência de estar em um palco, apresentando. Obviamente que a gente não tinha esse parâmetro de certo ou errado. Assim está certo, assim está errado. Como às vezes antes das apresentações algumas crianças chegavam assim um pouco nervosas. Ai, Laiane, eu tô muito nervoso. E se eu errar? Né? Então a gente falava assim: se você errar, não tem problema. Ninguém conhece mais essa música, ninguém sabe cantar essa música melhor do que vocês. Então, se a gente errar, não tem problema, a gente só continua, vai cantando, vai dançando, que não tem problema. Então, até essa relação mais fluida e mais tranquila, sem essa cobrança, né, que às vezes o meio artístico impõe, também era uma forma de aprendizagem e a própria socialização, né? Então, essa construção, porque eu acho que o ensino de música, seja no coral, seja em qualquer contexto, o princípio maior, o objetivo maior é a formação da pessoa, é a formação integral dessa pessoa, né? Fazer com que através da música essa criança possa ser uma pessoa melhor no mundo, né? Então, a socialização, esse sentimento de compartilhamento, de grupo, de respeito ao próximo, né? Era uma coisa que era muito visível também dentro do coral. Então, basicamente é isso. Então, essas questões são muito importantes e muito caras, né, Laiane, de serem construídas, porque tudo isso demanda tempo, né? Até que um grupo tenha, né, uma solidez, uma resposta, até que um grupo consiga se afinar, tudo isso demanda tempo, e o tempo da criança, ele é diferente do tempo do adulto e dessa cobrança, né, mesmo que existe de nós, adultos, que projetamos as nossas expectativas na criança, queremos que elas, né, deem aquilo que a gente acredita que seja o melhor. E, na verdade, o reloginho dela está em outro momento, né? E quando fala de aprendizagem musical, né, não tem como desassociar a criança dentro desse processo, de fato, de se tornar um ser pensante e um ser consciente de uma maneira
melhor, porque assim, quando você desperta, né, a musicalidade em uma criança, ela não desperta, aspas, né, só a música, né? Existe um leque de coisas que estão envolvidas dentro disso, né? A percepção de si, a percepção do outro. Como é que eu vou entender um ritmo? Como é que eu vou entender a reprodução musical se não tem percepção de si? Então a criança começa a ouvir a voz da cabeça de dentro, a criança começa a prestar atenção na própria respiração, a criança começa a prestar atenção no pulsar do próprio coração. E aí, tomando consciência de si, aí sim ela passa a ter domínio, né, e controle das suas atividades, né, seja para bater uma baqueta no tambor, seja para cantar na hora certa, seja para interagir com o grupo no momento que está sendo feito lá a apresentação. Para tudo isso, ela precisa despertar em si um controle, né, que a música facilita, a música ajuda bastante, né, que passa por essa questão do corpo, do ritmo, da autopercepção de si, do encaixe no externo, né? Para que a criança atinja isso daí, né, é muito trabalho. E essa musicalidade, eu acredito que ela começa exatamente na infância e pelo corpo, seguido da voz e seguido dessa sociabilização que a criança acaba, acho que até naturalmente adquirindo, né? Porque quando você brinca, você faz música, você interage com o meio externo, automaticamente você cria links, você cria laços, né? E crianças são muito suscetíveis a esses comportamentos, né? Então, quando você junta música dentro disso tudo, uma criança dessa que está dentro do ambiente desse, ela não vai aprender só a tocar um instrumento no tempo correto que é para fazer lá. Ela adquire diversas outras habilidades, como habilidade de fala, de expressão. Uma criança que está no coral, você consegue perceber a diferença, que é uma criança que consegue falar coisas simples que tem vontade, né? Ah, eu quero fazer isso, isso e isso, né? Dicção mesmo, né? Elaboração de pensamento para poder organizar uma fala e dizer, né? Tudo isso são construções que a música vai possibilitando e vai facilitando esses processos para crianças que têm contato logo com a música, né? Então, rítmica, fala, comportamento, sociabilização, sensação de pertencimento e de valorização de si mesmo, né? E valorização do grupo também. Acho que tudo isso, com a percepção musical e com o trabalho de música, né? Uma criança, com certeza, absorve esses aprendizados. Show. Gente, para vocês, quais são os maiores desafios de se trabalhar com musicalização infantil? Vamos lá, desafios. Geralmente as pessoas acham e dizem, né? Nossa, mas trabalhar com criança é muito mais difícil. Nossa, tem que ter muita paciência. Nossa, isso, aquilo. Olha, sinceramente, para mim, eu não consigo pensar assim em um desafio, né? Porque eu sou muito boa no que eu faço? Não, não é isso. Eu não consigo pensar num desafio, porque é algo que eu gosto de fazer, que eu me satisfaço fazendo aquilo, estando com as crianças, nesse processo de construção, né, do ensinado, aprender, porque eu também aprendo muitas coisas com elas. O coral infantil da Escola de Música de Sobral, por exemplo, é um grupo que eu trago no meu peito até hoje, assim, foi muito significativo para mim. Eu aprendi muitas coisas com as crianças. Elas me ensinaram a ser uma professora melhor, né? Então, a gente nesse processo de construção a gente também aprende. Então, obviamente que cada grupo, cada contexto tem os seus desafios, né? Não é que porque é criança que é mais difícil ou que é mais complicado, ou como qualquer outro grupo, como eu disse, tem seus desafios, né? Eu acho que as crianças, elas estão em um momento da vida delas em que
as mudanças acontecem de uma forma muito mais rápida na percepção de tempo do adulto, porque o tempo da criança, como o Rai falou, é outro, né? O reloginho delas funciona de uma outra forma. Então, tem essa questão, eu acho que a primeira, que é de alinhar a percepção de tempo, né, desse professor adulto para essa criança. E aí também vem a questão da comunicação, né? Uma coisa é eu me comunicar com adultos, uma coisa é eu estar em um grupo com adultos, e outra coisa é a minha comunicação com as crianças. Não é que eu vá falar com elas assim, cheia de tati-bitati, né? É a musiquinha, ai, o tamborzinho, ai, não sei o que, não, não é isso, né? Porque a criança, ela não, a gente não vai tratar a criança como boba, né? Mas a comunicação é outra, tem que ter uma afinidade aí nessa linguagem, nessa comunicação, né? A gente tem que vibrar junto aí, né? Alinhar isso, para algumas pessoas é um desafio, né? Porque é como se eu não lembro onde foi que eu li isso, mas eu não sei se foi num documentário que eu vi, não sei se foi no Território do Brincar, que fala que o adulto ele é um estrangeiro, um estranho, né, nesse território da infância, alguém que saiu dali, foi, viajou para longe, para outro lugar, e quando ele volta, ele se torna um estrangeiro que não sabe mais falar aquela língua, né, a língua da infância, digamos assim. Então, para algumas pessoas isso é um desafio, né, porque a gente precisa primeiro retomar aí, se reconectar com alguns aspectos da nossa própria infância. E aí, por conta disso também, a criança ela tem uma demanda de corpo muito maior, principalmente as crianças menores, né? No coral infantil da Escola de Música de Sobral, a gente começou na época, eu lembro que acho que foi no primeiro ano, se eu não me engano, a gente tinha crianças menores, né? Então, qualquer criança que fosse se matricular, acho que a partir de 5 anos poderia participar do coral infantil. E aí a gente foi vendo que para as crianças menores aquilo não fazia tanto sentido, porque elas estavam, como a gente falou de tempo, que elas estavam em um outro tempo, que a coisa funciona de um outro jeito. Então, a gente decidiu que o coral infantil ia receber crianças só a partir de 8 anos, né? E aí vai também do professor ter esse conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, sobre psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem infantil, né? Para entender que em um outro tempo, a partir de 8 anos, as crianças já estão já estão mais, digamos, vou usar a palavra aptas, né? Não era o que eu queria usar, mas vou usar. Aptas a compreender e a se inserir melhor naquele contexto, né? As coisas, como o Rai falou, começam a fazer mais sentido para elas ali a partir dessa idade. Pelo menos para aquele grupo. Pode ser que outro grupo funcione de outra forma. Então, muito pequenas, as crianças têm uma demanda de corpo ainda maior. Quando elas vão crescendo, essa demanda vai diminuindo, mas ainda assim é uma demanda de corpo que é diferente da do adulto. E aí, quem está trabalhando com criança não tem jeito, né? A gente senta no chão, a gente deita no chão, a gente pula, a gente acompanha essa demanda de corpo das crianças, né? Porque o corpo, ele é o principal instrumento de aprendizagem, né? Então, isso também é um desafio para algumas pessoas, né? Então, eu acho que pensando, supondo, né? Se eu fosse pensar com a cabeça de outra pessoa, eu acredito que os desafios seriam esses. Mas para mim, eu não considero um desafio, eu considero que é o que faz parte do meu trabalho, né? Pronto. Para mim, enquanto profissional, né, que trabalho com faixas etárias diferentes, uma das coisas que eu sempre me pego, às vezes precisando me atualizar ou prestar mais atenção, ainda voltando, né, sobre essa questão do relógio das crianças, né, para algumas coisas eles são mais acelerados do que a gente, outras coisas eles demandam mais tempo. E para mim, enquanto profissional, não chegaria a falar como um desafio, né? Mas eu acho que uma constante que precisa estar sempre
sendo atualizada e vista é justamente esse cuidado de ver qual é o momento melhor para uma criança ou para um grupo absorver determinado conhecimento, né? Hoje em dia, a gente da educação está muito próximo, né, aí de quase que de uma competição com os meios tecnológicos, né, com respostas muito rápidas, né, de prazer ou de aprendizado, né, via internet. E aí as crianças meio que estão, pelo menos o que eu percebo, eu já tenho acho que 10 anos que dou aula, né, estão ficando mais ansiosos, né? Querem aprender sempre uma música nova a todo tempo. E assim, trabalhar essa paciência, trabalhar a importância de fazer processos com o tempo certo, né? Não ir digerindo coisas e conteúdos muito rapidamente, né? Eu acho que um dos desafios é esse, é manter em um tempo de qualidade os conteúdos para que aquele determinado grupo consiga absorver melhor, né? Então, se é um grupo maiorzinho de crianças maiores, então dá para você ir mais rápido, trazer coisas novas é, por mais vezes, em um período de tempo menor. Mas quando é um grupo menor, eu acredito que trabalhar é, mais devagar, às vezes é mais importante para eles, né? Justamente porque, paralelo a isso, dentro de casa, geralmente o consumo de informações é muito rápido, né? E quando você trabalha a música, você trabalha essa interiorização, né? Você também precisa ajustar, dependendo da faixa etária, os reloginhos e os aprendizados, né? E só pegando um link aí que a Laiane falou, que o coral era até 8 anos, Laiane agora deu uma esticadinha, é a partir dos 9. A partir dos 9, você pode ir Ah, para coral. Até lá você fica ou em musicalização ou em algum dos instrumentos, né? antes era de 8 a 12, mas assim, a gente ia sempre aumentando um pouquinho a idade, porque as crianças saíam do coral, chegavam os 12, mas queriam continuar, e a gente ia Isso, sempre é. abrindo uma exceção. Existem umas criaturinhas que até os 14 ainda querem ficar para lá. Eu disse, assim, gente, vamos seguindo, vocês precisam seguir. Mas é porque cria, né, ali toda uma paixão, uma sensação de família, de amigos, né, que o pessoal gosta de estar ali. Mas eu acredito que, assim, cada faixa etária, né, das crianças, dos adolescentes, eles também precisam ir passando, né? Essa sensação às vezes é boa de estar no coral infantil, mas eles também precisam alcançar outros passos, né? Mas dentro, dessa musicalização com crianças, uma das atenções que eu mais tento prestar atenção é de ter o cuidado de passar um conteúdo, de trabalharmos juntos um conteúdo para aquele grupo na idadezinha certa, no tempo certo, ou sem correr demais, ou sem também deixar o tempo passar demais e não trazer outras coisas, né? Então, a minha atenção de desafio, que eu acredito que seja constante, é esse. Show, show. Pelo que vocês falaram, dá para perceber que existe uma série de habilidades que o professor precisa ter para trabalhar com a educação musical infantil. É necessário algum treinamento para trabalhar com a musicalização infantil ou os professores adquirem essas habilidades justamente por atuar ensinando crianças? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem relevante, assim, bem importante, né? Principalmente porque a gente está conversando aqui, direcionando a nossa fala para os licenciandos em música, que serão futuros professores de música atuando nas escolas, né, em diversos contextos. Então, assim, é necessária, sim, formação, a formação é necessária. Primeiro, obviamente, a formação em nível superior, né? Eu acredito sim, eu sou defensora, né, do especialista na escola básica, professor de música especialista, então, seja na escola básica, seja num projeto social, seja numa escola de música especializada, né? Então, eu acredito que o primeiro passo
é a formação em nível superior, num curso de música, de licenciatura, né? Obviamente, existem professores de música que não têm formação e que até são bons professores, né? Mas eu acredito que a formação inicial, essa da graduação, ela faz toda a diferença, né? E além de te habilitar em termos legais, digamos assim, para atuar nas escolas básicas e em diversos contextos, né? Então, primeiro, essa formação acadêmica na graduação. Segundo, acredito que são necessários cursos formativos, né? Tem diversos cursos aí à distância, hoje em dia, né? Na época eu fiz alguns presencialmente, só que aí é bom você ir pesquisando, né? Existem, digamos que algumas referências no Brasil, né, em termos de educação musical infantil, que oferecem cursos muito interessantes. Agora, é um investimento, certo? Obviamente, eu estou falando aqui de uma situação que deveria ser ideal, mas muitas vezes a gente não tem condição, né? Eu, por exemplo, tinha um curso da Eni Parejo, que para mim ela é fantástica, e eu morria de vontade de fazer, mas eu não tinha dinheiro, né? Era em São Paulo o curso, eu nunca tinha ido para São Paulo, então eu fiquei muito tempo juntando dinheiro, né? Muito tempo mesmo para poder conseguir juntar dinheiro para passagem. Eu fiquei hospedada num hostel, para poder pagar o curso, chorei lá com a secretaria do curso dela para ver se eu conseguia um desconto. Então, eu fiz um esforço para ir para lá, passar uma semana fazendo um curso de iniciação musical para bebês. E de introdução à prática instrumental off. Então, assim, foram 2 cursos para mim que foram, sim, muito bons na minha formação, material que eu adquiri, né, todo o conhecimento que eu adquiri ali. Fora isso, eu fui fazendo outros cursos à distância, participando de congressos, né, oficinas na ABEM. A ABEM sempre ofereceu oficinas muito bacanas, com a Teca Alencar de Brito, e uma série de outras pessoas. Então, não só para trabalhar com a educação musical infantil, mas o professor, seja ele do que for, ele é uma pessoa que vai ficar estudando para o resto da vida. Não tem essa de professor, se formou, vai lá para a sala de aula fazer o seu trabalho e já está tudo ok, de forma alguma. O professor, ele precisa estar constantemente estudando, pesquisando, revendo o seu fazer, né? Então, cursos são importantes, estudar a respeito de, como eu falei anteriormente, psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem na infância, porque você tem aí Vygotsky, Piaget, Vallon, acho que alguns aqui já devem ter visto em algumas disciplinas aí no curso de música, outros ainda vão ver, mas óbvio que a universidade, a graduação, a disciplina, ela te dá ferramentas para que você possa construir a sua aprendizagem, como eu falei, né? O aluno numa perspectiva de protagonista, de autor da sua aprendizagem. Então, também é assim com o adulto, eu acredito, né? A universidade, os professores te dão os aparatos para você ter condição e autonomia de se constituir professor ou construir sua aprendizagem. Então, a partir dessas disciplinas, por exemplo, como foi comigo, né? Fiz a disciplina de Psicologia e Desenvolvimento da Aprendizagem. E ali conheci alguns desses autores, vi ali o que eles falam sobre estágios de desenvolvimento, e a partir daí eu mesma fui buscando ler mais, fazer cursos a respeito, pesquisar a respeito, até para ver se aquilo que, por exemplo, Piaget estava falando sobre os estágios de desenvolvimento da criança, eu conseguia observar em sala de aula. Obviamente que aquilo ali não é uma coisa fixa, cada pessoa tem o seu tempo de desenvolvimento e de aprendizagem, mas ali é um norte, é uma guia, como o Rai falou, né? Eu compreender se aquilo que eu estou trabalhando com as crianças é adequado para aquela faixa etária, se elas já têm
um aparato suficiente para ter contato com isso aqui, aprender isso daqui, não, ainda está muito avançado para elas, não, eu acho que elas já dão conta. Então, tudo isso é importante a pessoa conhecer para poder trabalhar com a educação musical infantil. E aí, um último aspecto que eu considero é a própria experiência. Obviamente, não basta, como você falou na pergunta, né? Ah, só o fato de eu ser professor já vai me habilitar para isso, de forma alguma, né? Como, por exemplo, eu fiz como prática instrumental violão, mas eu não sou professora de violão. Obviamente, eu tenho as ferramentas básicas para dar aula de violão? Tenho. Se me chamassem, por exemplo, vem dar aula de violão aqui, Laiane, eu ia precisar de um tempo para me situar, para poder construir todo um trabalho, pensar como é que eu ia guiar aquele processo, nananã, para poder começar. Mas talvez eu não desse aula tão bem quanto alguém que já tem mais tempo de experiência dando aula de violão. Então, na educação musical infantil é a mesma coisa. A universidade te dá os aparatos iniciais, mas você precisa ter experiência, e experiência você só consegue na prática. Afinal de contas, o professor, seja de que área for, ele só se constitui professor no fazer, né? Aquela coisa, a gente vai se fazendo no processo de caminhada. Então, é experiência, é se jogar, é ir trabalhar, procurar espaços, né? Conversar com professores. Eu era aquela aluna que perturbava, chata, perturbei tanto a Eveline, meu Deus, acontecia uma coisa no coral, eu ia, Eveline, aconteceu isso, como que eu faço isso com essa criança, e como que eu faço assim, sabe? Então, é a experiência mesmo que eu acho que dá o arremate nisso tudo, sabe? Mas isso é um processo que vai ser para sempre. Enquanto a gente estiver trabalhando, ele vai estar presente. Acho que é isso. Muito importante essa fala, principalmente quando a Laene fala do ato de se constituir professor, né? Eu acho que essa é uma caminhada que nunca para, né? Assim como o aprendizado. E uma coisa que me chamou a atenção quando o Daniel me mandou o roteiro, nessa pergunta, essa segunda parte que diz: é necessário algum treinamento para se trabalhar com educação musical infantil? Ou professores adquirem essa habilidade justamente por atuar ensinando crianças? E eu voltei, relembrei de um diálogo, uma discussão que eu participei, que as pessoas estavam falando justamente sobre isso, né? Do professor que está na educação infantil, né? Trabalhar com arte, trabalhar com música, né? Todos os professores da educação infantil, por mais que sejam formados em pedagogias e outras coisas, não tenham, né, um curso de música formativo em música, mas todos eles se utilizam da arte e da música, né, para fazer a música do lanche, do bom dia, da despedida, os parabéns, né? Todos eles acabam adquirindo habilidades musicais, né, pelo próprio contexto que estão inseridos, né? Mas como isso chega, né, nas crianças de fato, de verdade, é que está a real diferença, né? A gente sabe que um profissional qualificado, um profissional que tem ferramentas, um profissional que passou por diversas experiências, testes, né, estudos, imersões, a gente sabe que um profissional desse tem mais capacidades, né, de desenvolver melhor um grupo, e não aquele professor que, por necessidade do trabalho, acaba adquirindo, né, certas habilidades em trabalhar arte e trabalhar música pela necessidade do trabalho, né? Então, assim, esses professores que adquirem essas habilidades, como eu falei, pela necessidade, não estão, né, no mesmo lugar em que um professor qualificado, né, em música, em arte, faria com um grupo, né? Porque às vezes pensa-se, para trabalhar com criança, vai lá, trabalha com criança, bota uma musiquinha lá, canta com eles, bate uma palma ali, faz uma brincadeira e pronto. Então as pessoas às vezes olham para o profissional da música, principalmente esse profissional da música que trabalha com criança,
como esse profissional divertido, né, que está ali para entreter as crianças, quando na verdade existe todo um trabalho, um estudo, né, toda uma base para que esse profissional consiga levar um grupo ao palco, para que esse profissional consiga, né, despertar a musicalidade nessas crianças, e para tudo isso esse profissional precisa estar sendo atualizado a todo momento, né? Então, fazer música com criança é um laboratório de estudo, pesquisa e prática que não acaba nunca, né, Laiane? Então, assim, Com sim, com certeza. certeza, com toda certeza do mundo, profissionais para trabalhar, né, educação musical, para que se realmente trabalhe uma educação musical, né, precisa-se de estudo e muito, porque é um campo vasto que se modifica a todo momento, né? As crianças estão aí desde que o mundo é mundo, mas como essas crianças estão no mundo hoje em dia, modifica, então a gente precisa estar acompanhando, a gente precisa estar se atualizando, né? A gente precisa estar buscando. Então é de extrema importância mesmo, para que o trabalho seja benéfico, né? Tanto para as crianças como para o próprio profissional. Eu concordo demais com você, e você pegou num ponto, assim, só complementando, que realmente é importante a gente discutir, né? Que é essa questão de, as pessoas olham, porque está trabalhando com criança, não, é fácil. Não, é só cantar uma musiquinha, né? É só vai lá como se fosse uma recreação, né? Como se fosse uma coisa assim simples, e não é, você existe, não é porque eu estou fazendo aquele processo ali de uma forma lúdica, né, a gente está brincando, que Uhum. não tem uma coisa muito séria. Brincar é coisa séria, né? Então não é porque a gente está brincando que não tem objetivos, não tem uma metodologia, não tem todo um planejamento por trás, né? Então, como Rai falou, né, de você estar se atualizando, porque as crianças mudam, a coisa está mudando muito rápido. A coisa muda muito rápido em sala de aula, você tem que ter um jogo de cintura, porque ali de repente surge uma coisa muito legal e você, não, cara, eu vou seguir aqui, deixa o que eu planejei ali de lado, eu vou seguir isso aqui, porque o que essa menina trouxe aqui é muito massa, né? Então, tem uma série de habilidades que eu acho que são necessárias também para quem trabalha com adulto, porque tem muita gente que dá aula para adulto aí que faz aquela aula chata pra caramba, né? Que pensa que porque é com adulto também é gente, tá? E criança também é gente, né? Também, gente. Criança faz música, faz arte, então, eu vou mentir, não. Eu queria que os adultos fizessem também aulas pra gente, que é adulto, bem divertida, super legal, não as coisas chatas, né? Então, acho muito importante isso que você apontou. E por último, para fechar, a gente já está terminando a nossa conversa. Vocês gostariam de comentar algo a mais que eu não perguntei, ou teria algum recado ou dica que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Eu queria deixar um recadinho, coisa rápida, assim, para o pessoal da graduação, né? Dizer que esse processo formativo que vocês estão trilhando agora é muito importante. Eu digo porque eu passei por ele. Se você quer ser professor de música, porque às vezes pode ser algo que você não quer ser, né? Descobre ali no meio do caminho que não era isso que eu queria. Vou voltar atrás e tentar outra coisa. Mas se é o que você quer, saiba que você é o protagonista do seu processo de aprendizagem. Os professores estão ali como mediadores, te auxiliando, né? Mas busque, aperreie os professores, converse, se dedique. Às vezes a gente pensa, isso aqui, eu vou fazer esse trabalho, ou eu vou ler esse texto tão chato, é uma bobagem, não, mas você vai ver que na frente isso faz toda a diferença. Pode ter certeza disso. Eu queria muito voltar ao passado e falar algumas coisas para mim mesma, né? Dizer, não, Maiane, esse texto que você está achando chato vai ser muito necessário para ti lá na frente.
né? Então, obviamente, você tem que ser crítico com as coisas que você lê, com as coisas que você ouve, mas assim, se coloque nesse lugar de protagonista desse seu processo, busque, estude, pesquise. Eu estou à disposição caso alguém queira ajuda para alguma coisa, trocar uma ideia. Os professores do curso têm meu contato, então, se vocês precisarem de alguma coisa, podem me procurar, estou à disposição, tá certo? E é isso aí, né? Nós, professores, precisamos nos unir, nós, professores de música, precisamos nos unir mais ainda, né? E aí vamos juntos, né? Principalmente nesse período político que não está nada fácil. Então a gente precisa realmente estar cada vez mais de mãos dadas e seguindo adiante juntos. E as crianças também, né? Eu vou trazer outra fala de um documentário que eu assisti, né? Que Lídia Ortélio diz que a revolução ela vem pelas crianças, e eu acredito muito nisso. Então, você que quer trabalhar com criança, tenha esse olhar especial para as infâncias, né? Acredito que é isso. Beijo e muito obrigada pelo convite, sou muito grata por fazer parte desse momento. Um prazer estar aqui com o Rai e com o Daniel. Ah, Laiane, para mim também é um prazer estar aqui conversando com você. Daniel, também obrigado pelo convite. Inclusive, Laiane, você disponibilizou aí para a galera para tirar umas dúvidas? Eu também sou estudante da UFC, vou lhe perturbar então por umas dicas, né? Aproveitar, coisa boa. Então, Tamo junto. valeu. Então, o que eu diria para os estudantes, né? Que assim como eu aspiram, né? Ter uma formação com a solidez, né, que nos permitam ir onde a gente deseja. Escutem as crianças. Eu costumava dizer isso em algumas apresentações infantis e sempre repito quando posso. Se você quer trabalhar com adulto, se você quer trabalhar com terceira idade, com qualquer idade que você quer trabalhar, para você ser um bom profissional, ouça as crianças. Veja como é aquele mesmo processo que você quer fazer em qualquer faixa etária, experimente fazer com a criança, né? Quando você tem a base para trabalhar com criança, eu acredito que você tem bem mais facilidade de atingir qualquer outra faixa etária. Muitos profissionais acabam dizendo: ah, vou trabalhar com criança, não, que é muito difícil, o menino não entende. Ah, é melhor trabalhar com gente que você fala e todo mundo entende. Então, eu percebo falas de colegas que dizem isso, às vezes a gente acaba ouvindo, que não são falas, inclusive, muito inteligentes, porque assim, quando você consegue passar um conteúdo para uma criança, quando você tem habilidades com criança, eu acredito que de fato você consegue ter uma melhor desenvoltura com qualquer outra faixa etária. Então, o recado que eu deixo é: ouçam as crianças, percebam as crianças, os processos de aprendizados delas, né? Com isso você vai aprender os seus processos, revisitar os seus processos de aprendizados e assim passar à frente também de uma maneira mais consciente. Então, ouçam as crianças. Rai, eu ia finalizar naquela outra fala, mas você fala umas coisas maravilhosas. E aí vai aqui me fazendo pensar. E só para pontuar uma coisa que você falou, né? Que tem gente que vai falando. Eu não vou trabalhar com criança, vou trabalhar com gente que a gente fala e entende o que a gente está falando. Mas aí o problema não está em quem está te ouvindo, o problema está em você que não sabe e comunicar o que você está querendo dizer, né? Às vezes, como também na escrita, né? O simples, o mais difícil é você fazer o simples. O simples é o mais difícil. Então, se você consegue, com simplicidade, passar aquilo que você está querendo dizer, seja para criança, para adulto, para idoso, então se as pessoas estão te entendendo, você está comunicando bem, né? Então, se algum grupo não está te entendendo, então você precisa rever sua forma de comunicar, né? Eu achei muito legal isso que você falou. Eu
acho que eu acredito, assim, não sei se é uma verdade, mas assim, pelo menos eu acredito que faz sentido, né? Quando a gente comunica bem com a criança, é mais fácil comunicar bem com outras idades. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Equipe responsável pelo Musicast. Roteiro e apresentação: Carla Viana e Daniel Silva. Edição: Matheus Elildo e Douglas Lopes. Trilha sonora: Caio Viana e Rodrigo Cadelha. Social Media: Fran Nascimento e coordenação geral: Marcelo Matheus. Música